ciências, não? Pronto. Começou, Eu então, não a gosto. nossa aula. Então, pessoal, coloquei na tela para vocês verem o nosso cronograma de hoje da nossa aula, tá? A gente vai fazer... Quem está com o microfone ligado, por favor, desliga. Obrigada. Nós vamos fazer a correção do para casa, né? Que é a página 4 e a página 5 da apostila. A página 63 do livro de atividades. E hoje também nós vamos fazer a leitura de um texto que tem na página 5 e na página 6 da apostila. E vamos também fazer uma outra atividade. Mas então, pessoal, eu queria pedir para vocês não se adiantarem, não fazerem a atividade agora. Espera que a gente vai fazer junto no final da live. No finalzinho da aula a gente faz uma atividade. Porque não tem graça você correr e fazer a atividade antes de todo mundo, tá bom, amor? Tidila, Oi. eu fui ver no meu livro de atividades, eu não fiz a página 63 porque eu não achei o quebra-cabeça que tem lá para fazer. Tá no cantinho da página aqui, quer ver? Eu vou te mostrar. Aqui, ó. Essas carinhas aqui, tá vendo? Você tinha que recortar e colar nesses espaçozinhos que tá em branco. Era Tá, agora essa. eu entendi. Você não tinha entendido? Tudo bem, não tem problema. Depois você faz, tá bom? O Garfield tá correndo do para casa, ele não quer fazer o para casa. Tá Então vamos correndo, lá. a filha dele. Começando então a correção, abre lá a sua apostila de geografia na página 4. Página 4 aqui, ó. Embaixo da onde tem essas carinhas, nós vamos fazer a correção. A 4 de geografia? Página 4 de geografia. Todo mundo abrindo então a apostila para a gente fazer a correção dessa atividade que foi para casa, né? Segunda-feira a tia passou para casa. Então vamos lá. Essa primeira questão aí, né? Qual página, tia? Página Qual página? 4 da apostila de geografia. Aqui, ó. Depois do cordel, Achei. o cordel juntos. Então, depois do cordel tem uma atividadezinha aqui embaixo, ó. Ah, tô vendo. Então, aí nessa página, a continuação dela é na página 5. A Tidila passou segunda-feira, eu passei para vocês. Então, agora a gente vai fazer a correção. E aí tem a primeira questão, né? Essas questões são sempre muito fáceis. Eu quero que o Davi, um rapaz muito esperto, vai me responder. Letra A, Davi, qual que é o título do cordel? É qual Davi? É qual Davi? Davi Ribeiro. Ah, sou eu, então. É você? Qual que é o título do cordel, Davi? Será que você fez? Eu não fiz, tia. Ai, eu não acredito. Olha, eu vou ir na sua casa puxar sua orelha, Davi. Tia, Ai, posso ai, responder? Eu não fiz porque eu tava com preguiça. É, né? Ai, não tem nem vergonha de falar. Olha só, Tá quem é que preguiça. quer responder? Que tá aí pedindo para responder? Lubaziana. Pode Lubaziana. responder. Pode responder então, meu amor. Pluralidade. 4 e 5? Pluralidade cultural. Isso, nós estamos na página 4 da apostila de geografia. Estamos fazendo a correção do para casa. Muito bem, Ana. Resposta, então, o título do cordel, pluralidade cultural. Muito bem, muito bem. Letra B, tem algum coleguinha do quarto ano B, em homenagem ao quarto ano B, hein? Tem algum coleguinha que quer responder? Que assuntos são tratados no texto? Eu, tia. Pode responder, então, meu bem. Algumas características do Brasil. Sim, né? O texto, ele fala sobre as características que tem os brasileiros, ele fala também da diferença cultural, né, que existe. Então, a resposta, pessoal, na verdade, podem ser muitas. Eu coloquei essa daqui, tá? Como uma resposta base, uma resposta padrão, vamos dizer assim, para quem não fez atividade, poder copiar. Tia, Oi. Oi, a resposta que eu coloquei foi a diversidade cultural do Brasil. tá certinho, ó. Se você colocou a diversidade cultural do Brasil, as diferenças culturais do Brasil, a formação do povo brasileiro, cultura e diversidade, tudo isso tá certo, tá, meus amores?
Porque, na verdade, vai da sua interpretação. Não existe uma resposta certa, né? 100% certa. Então, para você que fez, viu, seu Davi? Olha aí a resposta. Não fica sem fazer, não. Copia aí a resposta. Agora eu quero um aluno do 4º ano C que vai me responder essa questão, letra C. Grupos participaram da formação da nação. Maria de Fátima, amor, pode responder. Foram os negros, os brancos e os índios. Muito bem, exatamente. Os negros, né, os africanos, os brancos, portugueses e os índios. Então, se você colocou africano, português e índio, tá certo. Africanos, portugueses e indígenas, igual a tia colocou, também tá certo. Ou se você colocou igual a Maria, né? Negros, brancos e índios, também tá certinho, viu? Sua resposta. Então, a gente fez a correção aí da página 4 até a letra C. Agora nós vamos para a página Tia, dá tempo para escrever, entendeu? Dá tempo para escrever. Ai, Davi, olha só. Eu vou puxar sua orelha. Você depois vai lá no YouTube, no canal do colégio, e vai assistir de novo a nossa live para dar tempo de você copiar a resposta. Tá bom, meu amor? Senão não dá tempo. Imagina se a tia for ficar aqui esperando você copiar. Vai Tá bom, então. e não deu tempo, tá bom, meu amorzinho? Depois você pega Aham. a ação lá no YouTube do colégio Castro Alves, tá bom? Uhum. No final a tia volta, mas eu acho que não vai dar tempo, porque hoje tem muita coisa. Então, na 5, continuando a nossa correção, porque essa atividade, ela não acaba aí na letra C, não. Ela continua, ó. Na letra D, então a gente volta. Eu quero um aluno do 4º ano A, que ainda não participou. Perde a sua vergonha e participa. Questão de letra D, um aluno do 4º ano A para me responder. De que lugares esses grupos vieram? Quem vai responder para tia? Tia, Pode responder então, meu bem. qual a atividade de indivíduos que se diferencia por sua especialidade? Não, meu bem, a letra D, letra D. De que lugares esses grupos vieram? Que grupos? Os africanos, os portugueses e os indígenas, da questão anterior. Aí tá perguntando de que lugar esses grupos vieram. Você sabe? Não. Então, outro coleguinha aí do 4º ano A que sabe a resposta. Eu. Pedro! Pode responder, Bernardo. Pode responder. Portugal, África e Índia. Então, Portugal tá certo, né? Os portugueses. A África também tá certo. Os africanos. Os índios não vieram da Índia. Os índios já estão no Brasil. Eles são daqui do Brasil, né? Eles não vieram de nenhum. Pode repetir de novo a questão? Oi? Os índios De novo. estavam aqui. Então, a tia vai colocar aí na tela a resposta, ó. De que lugar esses grupos vieram? Os africanos da África, os portugueses de Portugal e os índios, pessoal. Os índios são nativos do Brasil. Eles já viviam aqui, né? Eles não vieram de um outro lugar. Eles já estavam aqui. Beleza? Então, quem errou aí, conserta. Quem não fez, né? Faz agora. Ô, tia, que página Essa que é eu a entrei página, agora? essa é a página 5. É a continuação da página 4. Vamos acompanhar, hein, pessoal, para não ficar perdido. A questão de letra E é uma questão simples. Vocês tinham que procurar no dicionário. E eu quero que um coleguinha do 4º ano B, que tenha procurado no dicionário, fala pra gente a resposta. Tia. Oi. Fala mais alto, meu bem. Essa é a resposta, tia. Qual que é a resposta? Peraí, eu tô... Etnia é uma maneira de agir. Etnia é uma maneira de agir? Você procurou no dicionário, Murilo?
aí. Tava escrito isso no dicionário? Aham. Estranho. Mas alguém achou alguma resposta diferente dessa do Murilo? Eu. Fala pra gente então, o que que você achou? Etnia é De pessoas com Tá muito baixinho, tem alguém lendo muito baixinho, quase não tô ouvindo. Tinha uma coleguinha lendo antes que o áudio tava melhor. Quem era? É a Roberta, tia. Então lê pra gente, Roberta. Roberta, tia. É Roberta. Lê pra gente, Roberta. O que que você achou que é etnia? Roberta? Tem que aumentar o volume do celular, o dela tá muito baixo. É, tá muito baixinha, a tia nem consegue ouvir. Tem algum outro coleguinha do quarto ano B que fez? eu. Pode ler então, Pedro. Etnia é grupo de raças com costumes e idiomas iguais, religião no modo de agir próprios. É, isso aí. Então, assim, no dicionário, a tia também procurou no dicionário. Eu achei essa resposta, ó. Etnia é população ou grupo de pessoas que têm características comuns, tanto física como culturais. Tá vendo que a minha resposta e a do Pedro tá mais parecida? A sua, Murilo, não é que tá errada, tá? Mas ela tá faltando alguma coisa. Se você puder completar a sua resposta com essa resposta que a tia colocou, você só completa, porque a sua resposta ela não tá errada, mas ela tá faltando, parece que tá faltando informação. A letra F é uma questão de ordem pessoal, né? Porque ele diz o seguinte: em sua opinião, né? O que significa a última estrofe do cordel? Ou seja, a opinião de cada um. Mas eu vou deixar um coleguinha do quarto ano C que queira dar a sua opinião, que queira dizer pra gente o que que colocou. Mas é uma resposta pessoal, tá, gente? Então, assim, não vai ter como a tia Dila ouvir todos vocês. Tem algum coleguinha do quarto ano C que queira compartilhar sua resposta? Alguém? Ninguém? Então a gente vai pular, porque, como eu falei, é uma resposta pessoal. Então, cada um tem a sua interpretação, né? Cada um que leu o texto interpretou de uma maneira. Tá bom, meus amores? Continuando aí, então, nós vamos lá para a página. Nós vamos para a página 63 do livro de atividades. Vocês estão me ouvindo? Sim. Aqui é porque o meu microfoninho aqui ficou vermelho, eu achei que tinha desligado. Então, lá na página 63, para a gente corrigir, então, o quebra-cabeça, né? Como será que ficou essa imagem do quebra-cabeça, né? Depois ela tá toda juntinha. Quem fez aí esse quebra-cabeça? Todos fizeram? Pedro, Mostra pra gente aí, Pedro, como é que ficou o seu. Ai. Olha, isso aí, muito bem. Show! Exatamente igual o meu, olha. Direitinho, muito bem, Pedro. Então, é assim que a sua imagem da página 63, o quebra-cabeça, tem que ficar, tá? Você primeiro recorta bonitinho, depois você junta. Depois que você tiver certeza que tá igualzinho, aí você cola, tá bom? Então, essa é a página 63. Agora, antes da gente fazer uma outra atividade que eu vou propor a vocês, abram a apostila lá na página 5, num texto que tem lá na página 5, chamado Identidade do Povo Brasileiro. Tá? Pode? Lá na página 5 tem um texto, página 5 de Geografia, apostila 3. tia, qual é a matéria? Dia da apostila da Geografia. Geografia, Davi. Davi. Página. Página 5, Geografia, um texto que se chama Identidade do Povo Brasileiro.
Aliás, peraí. Lá na página 63 ainda, gente, desculpa, ficou uma atividadezinha para trás aí, estão vendo? Aqui, ó, de marcar X, embaixo do quebra-cabeça, a tia viu agora, ó. Embaixo do quebra-cabeça, vamos só fazer a correção, então, dessa atividade. Eu pulei, não vi. De acordo com seus estudos sobre a população brasileira, a imagem formada no quebra-cabeça retrata. A resposta correta é a última alternativa, né? A imagem retrata a diversidade étnica e cultural da população brasileira. Então, lá na página 63 do livro de atividades, embaixo do quebra-cabeça, tem essa atividadezinha que a tia acabou esquecendo, eu pulei. Então, vocês vão marcar a última alternativa aí como sendo a correta. Beleza? Agora sim, nós podemos ir para a página 5 da apostila normal, tá? Apostila normal, página 5, num texto que o título é Identidade do Povo Brasileiro. E aí sim, nós vamos para esse texto. E aí eu quero um aluno bem bonito, ou uma aluna bem bonita, que tem a voz bem boa, assim, para ler pra gente aí esse... Eu posso, tia? do quarto ano A? Eu, tia. Vamos fazer Não, assim, tia. primeiro ler o quarto ano A pra gente fazer um revezamento. Quem falou eu? Do quarto A. Cadê, gente? Os alunos do quarto A estão dormindo? Acorda, Tia, posso Esther, pode ler. Não vou ler, não. Tá. De acordo com os versos do Cordel, as diferenças étnicas e culturais identificadas na população brasileira são resultados da miscigenação ou mistura, conhecimento e convivência entre os diferentes povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Isso, muito bem, Esther. Continuando aí embaixo, tem, né, um pouquinho sobre os indígenas. Nós falamos muito, né, sobre os indígenas na apostila 2, né? Falamos bastante dos indígenas, da contribuição dos indígenas na nossa formação, né? Eu trouxe para vocês palavras, né, de origem indígena que a gente usa até hoje. Eu trouxe para vocês hábitos, né, do nosso dia a dia que são de origem indígena, tomar banho todo dia, andar descalço, dormir em rede, que são coisas que são de origem indígena e que a gente hoje traz da nossa cultura. E aí, continuando então o texto, coleguinha do quarto ano B agora, que queira ler esse textinho cujo título é Indígenas. Tem alguém que quer ler do quarto B? Pode ler. Pedro Henrique. Antes dos primeiros colonizadores, os indígenas já habitavam nas terras que atualmente chamamos de Brasil. Estima-se que aqui viviam cerca de 3 milhões de pertencentes a vários povos com hábitos tradicionais e línguas diferentes. Muito bem. Só um minutinho, Pedro. Muito bem, então peguem o marca-texto e só essa primeira linha desse parágrafo que o Pedro leu. Então, antes dos primeiros colonizadores chegarem, os índios já estavam aqui, né? Isso aí a tia falou bastante com vocês na apostila 2, né? A gente falou bastante sobre isso, que os índios já viviam aqui com sua própria língua, com sua própria cultura, né? Eles tinham sua vida antes dos colonizadores portugueses chegarem, né? Então, agora um coleguinha do quarto ano C. Eu posso ler, tia? Pode ler. Sua tia. Eloá? Eloá. Eu, tia. Eloá pediu primeiro, gente. Cadê ela? Tô aqui, Ela sumiu, tia. ela foi embora. Pode ler, Eloá. Ah, Esse Davi.
Ao longo do tempo, a maior parte desses povos foi dizimada pelo contato com os não indígenas. Os que sobreviveram tiveram sua cultura alterada. Isso, dizimada, pessoal, quer dizer aniquilada, né? Acabada. Então, ó, ao longo do tempo, a maior parte desses povos foi dizimada, ou seja, acabou. Muitos e muitos povos indígenas que existiam naquela época hoje não existem mais, acabou, né? Foram mortos, acabou. Infelizmente, isso aconteceu. Desses 3 milhões que viviam aqui naquela época, hoje não chega a 1 milhão de índios aqui no Brasil, tá, gente? Hoje. Geralmente, o pessoal conta entre 600 e 800 mil indígenas. Porque a gente sabe que tem um grupo de indígenas que vivem na Amazônia, né? Eles são isolados do mundo. Então, não se sabe ao certo a quantidade exata, né? Porque eles não deixam ninguém se aproximar. É um grupo que vive isolado da sociedade. Então, continuando, né? Vocês podem grifar aí, ó, essa informação aí também que a tia colocou, o círculo. Pode colocar, marcar como importante e grifar a primeira linha aí desse parágrafo. Lá na página 6, nós temos a continuação desse texto, né? E ele diz o seguinte... Cadê o pessoal que quer ler? Agora eu não vou ficar falando turma, não, que eu tô vendo que tem gente que não quer ler. Eu, tia. Só um minutinho. Quem ainda não leu, não participou, gostaria de participar. Átila. Eu, tia. Átila, pode ler então. Eu, Alanis. Depois a Alanis lê. Lê o Átila vai ler até na página 6, Átila. Segundo a fundação, você pode começar lendo e aí você lê até a palavra municípios. E aí depois a Alanis continua. Bom? Tia. Aqui, tia, abriu o microfone. Vão, Átila. Cadê o Átila? Tô aqui, tia. Pode começar a ler. Segundo a Fundação Nacional do Índio Funaí, atualmente no Brasil resta pouco mais de 890 mil indígenas distribuídos pela áreas rural e urbana da alguns municípios. Isso. Alanis, pode continuar. Há também os que vivem na floresta amazônica, isolados da sociedade nacional e de outros grupos indígenas. Então, foi o que eu acabei de falar. Existem grupos de indígenas, pessoal, que vivem isolados e eles vivem como se fosse há 1.500 anos atrás, tá? Eles vivem da mesma maneira, tá? Eles são completamente isolados do mundo, né? Eles não aceitam a aproximação. As pessoas tentam se aproximar, eles atacam. Então, são poucas imagens que existem desses grupos. As imagens que tem são aéreas, tá? Feitas com drone, helicóptero, porque eles não aceitam que as pessoas se aproximem. Então, vamos observar aí esse gráfico. Estão vendo aí o gráfico? Um gráfico diferente, né, do que a gente está acostumado a ver. E aí, esse gráfico mostra a quantidade de indígenas, ó, o total de indígenas, 896.917. Esse é o total, esse quadradinho todo é o total. O que está de amarelo representa os índios que vivem em terras indígenas. Ou seja, aqueles índios que vivem dentro de suas próprias terras. E a parte azul é a parte que representa os índios que vivem fora das suas áreas, né? Fora das suas terras indígenas. E aí embaixo tem uma perguntinha. De acordo com o gráfico, ou seja, de acordo com esse gráfico aqui, a maioria dos índios brasileiros vivem, a resposta certa, em terras indígenas. Exatamente. A maioria que tá de amarelinho, né? Então,
A resposta certa, em terras indígenas. A maioria dos índios brasileiros hoje vivem em terras indígenas. Ah, tem índio que vive fora das terras indígenas? Tem. Tem índio que frequenta a escola, tia? Tem. Tem índio que dirige carro? Tem. Tem índio que tem celular? Tem também. Tem índio professor? Tem índio professor. Então, gente, hoje em dia, os índios, eles, como que eu vou dizer, adotaram, né, a cultura. Então, alguns índios vivem em suas terras indígenas protegidos, né, vivem lá da sua maneira, e alguns outros vivem incorporados, vamos dizer assim, na cultura. Então, eles trabalham, eles frequentam escola, eles dirigem, eles falam ao telefone, tem celular. Então, assim, mas nem por isso eles deixam de ser índios, tá, gente? Às vezes é estranho, né? A gente pode, nossa, mas estranho isso, né, tia? Índio de carro, índio de celular. Sim, mas nem por isso eles deixam de ter essa cultura, eles não deixam de ser índios, por isso. Agora, Tia, não é amarelo, não, é verde. é verde? Aqui tá. Gente, é verde. Ô, tia, Tá vendo que pra mim apareceu amarelo aí na tela de vocês? Tá amarelo, ó. Não, tia, tá verde. Oxi! Ô, tia, você tava falando azul, mas ainda tá amarelo. Tá amarelo e roxo. Gente, será que eu sou daltônica? Meu Deus. Pra mim tá amarelo e roxo. esse é amarelo. Problema Ô, tia, Ai, ai. Não, gente, é assim mesmo. Tá verde e roxo. Da, verde. Tá verde e depende roxo, da só isso. resolução do computador. Pra mim tá amarelo e roxo. Roxo, Tá bom, gente. pessoal? Tá bom. Isso depende da resolução da tela do computador, é assim mesmo, tá bom? Não criemos pânico. Então, agora, lá embaixo tem uma informação importante, ó. Do total, deixa eu ler aqui na minha apostila, fica melhor. Você sabia do total dos 896.917 indígenas, 324.834 residem em áreas urbanas, ou seja, vivem nas cidades. Em geral, eles trabalham, vão à escola, falam a língua portuguesa. Isso, no entanto, não quer dizer que eles abandonaram suas crenças e tradições. Foi o que eu acabei de falar. Eles vivem em áreas urbanas, eles convivem, né, normalmente, só que eles não abandonaram as suas tradições e suas crenças indígenas. Eles continuam sendo índios. Agora, meus amores, vocês puxem uma setinha e escrevam importante. Porque eu acho que essa informação é importante, né? Vocês têm que saber que a gente tem o costume de achar que o índio, ele vive só lá no meio da mata, né? Não, existem índios vivendo em áreas urbanas, frequentando escolas, universidades, índios trabalhando. Então, a gente Tia, acabar com essa crença de que o índio vive só na mata, na floresta, fechadinho lá. Oi, quem começou a falar aí? eu. Fala, meu Ô, amor. tia, esse que você falou quando os índios, quando uma pessoa chega perto, eles atacam. E com a criança, o que eles fazem? Quando a criança chega perto do índio, eles atacam. Mas não vai criança lá, eles estão no meio da floresta amazônica. Não vai ninguém lá. Depois quando acabar a live, se der tempo, eu vou pesquisar e vou mostrar para vocês as poucas imagens que existem dessas tribos que vivem isoladas. Tia, São então imagens aéreas, porque tem isso do índio. são imagens aéreas, porque eles não Tia, deixam pode ninguém fazer uma chegar perto. pergunta? Pode fazer. Será que os índios usam iPhone? Eu não duvido, tá? ô, tia. Eu não duvido que deve ter. Quando aparecer Tá? um índio, ele deve usar. Tia, Não, Oi. vai existir índio rico. Tia, mas... tem índio que Tia. usa roupa? Sim, os que Né, vivem. gente? Ele mora na cidade. Pessoal, Tipo assim, tia, imagina. os que vivem nas áreas urbanas usam roupas. Imagina você ir na padaria e dar de cara com um índio nu, né? Pelado. Não dá, né? Os que vivem na área urbana, os que convivem nas áreas urbanas,
Tá roupa, né? Usam roupa sim. Tia! Vocês são demais. Oi. Esse um. Vão lá então para a página 64 agora. Página 64 do livro de atividade. E aí, lá na página 64, ó, nós temos um texto. E eu mesma vou ler, porque senão não dá tempo da gente fazer a atividade, tá bom, meus amores? Porque já, ó, o tempo voou, já é 3h35. A hora voou. Então, ó, o textinho lá da página 64 do livro de atividades, ó, é o livro fininho, diz o seguinte: atividades da roça. Entre as diferentes populações indígenas, a roça é uma atividade praticada por homens e mulheres, mas as atividades que realizam não são as mesmas. Preparar o terreno para a roça é tarefa dos homens. Primeiro, eles derrubam o trecho do mato, depois de um tempo, quando o mato seca, colocam fogo para limpar a área, e as cinzas são usadas como adubo. Em seguida, fazem a limpeza da roça, tirando os galhos e os restos de árvore. Estão vendo que tem umas palavras que estão com letras maiúsculas? Essas palavras que estão com letras maiúsculas, vocês vão encontrar no caça-palavras que está lá embaixo. Mas deixa a tia acabar de ler o texto. As outras atividades da roça são realizadas por mulheres. Quando caem as primeiras chuvas, elas plantam espécies como milho, feijão, mandioca, batata, amendoim e cará. Depois, mantém a roça limpa, retirando as ervas daninhas que prejudicam o desenvolvimento da plantação. Quando os alimentos cultivados estão maduros, as mulheres fazem a colheita e os carregam em cestos de palha até as aldeias. Então, essas palavras que estão em letras maiúsculas, vocês vão encontrar no caça-palavras que está aí embaixo do texto, tá? Eu vou esperar um pouquinho para vocês encontrarem as palavras, tá? E aí a gente faz a correção aqui rapidinho, tá bom? E aí vocês atenção as palavras, porque pode ter palavra na diagonal, pode ter palavra na horizontal, pode ter palavra na vertical. Então, muita atenção, tá? Vamos ver se vai conseguir achar todas. Vamos ver quantas são, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 palavras. Tia, Oi. ainda tem índios lá em Aracruz. Tem sim. É uma tribo dos... Acho que são os tupiniquins. Eles vivem lá numa reserva indígena que tem lá em Aracruz. Eu já fui lá quando eu era criança. Eu fui com a escola. O pessoal da minha escola levou a gente lá. Muito legal. Hoje em dia, não sei se eles recebem ainda visitas, né? Ainda mais com esse negócio de pandemia. Eu acho que não estão recebendo, não. É a única tribo. É a única o quê? Tribo indígena. Aqui do estado? Sim. Hector, você quer falar alguma coisa, meu bem? Você já achou tudo? Não vem me dizer que você achou tudo. Qual é a página mesmo? Que eu tô perdido aqui. Página 64 do livrinho de atividades. Obrigada. De nada, não se perde não, viu? Quem será que vai achar tudo, hein? São 10 palavrinhas. Eu já. Tia! Pedro já achou, Pedro? Ah, não, Pedro, você já achou tudo? Na hora que eu levantei a mão, eu tinha achado tudo. Jesus, é porque aqui, quando a tia tá compartilhando ela, eu não consigo ver a mãozinha levantada. Você é demais, hein, Pedro? Vou te contar, hein? Já achei tudo. Tia! Já achou? Gente, vocês são muito rápidos. Vocês são muito rápidos. Ô, tia, eu tô Vou fazendo devagarzinho, tá? achar as palavras. Vou fazendo devagarzinho para vocês poderem acompanhar. A primeira palavrinha aí, ó, colheita. Olha aí, ó, colheita. Tá na primeira linha já de cara. Você bate o olho e você vê colheita, né?
A palavrinha também não tá difícil, ó. Você bate o olho e você enxerga aldeias. Vai acompanhando quem tá com dificuldade, vai acompanhando. Ó, a terceira palavrinha. Qual será a terceira palavrinha, hein? Adubo. Adubo. O adubo, ele pega a letra A de aldeias, né? E desce na diagonal. Pessoal que tá com o microfone ligado, tá dando interferência aqui na tia, hein? Aí, É o Pedro Santo. Então, ó, a terceira palavrinha é o adubo, ó. Ele pega aqui a letra A da aldeia e desce em diagonal. A terceira palavrinha, pessoal, é a roça. Ela tá lá embaixo, ó, embaixo de adubo, descendo um pouquinho, roça. Depois nós temos o fogo. Isso aí. Depois de fogo, nós temos plantação. Olha a plantação aí, bem grandona, ó. Depois da plantação, nós temos a chuva. E, na verdade, ela tá no plural, né? É chuvas, mas a tia colocou aqui só chuva. Tia, chuvas. É chuvas, é. Tinha que ter colocado aqui, ó, o S Terminei. incluído. Terminou, Emanuele? Caramba! Vamos lá, então, continuando. Indígenas. Olha o indígenas aí. Usando o S de chuvas, né? Tia, terminei. Também? Então, vamos lá. Depois, mandioca. Tia, terminei. Terminou também? Terminei. Mandioca usando o D de indígenas. Depois nós temos cestos. E aí eu acho que acabou, né? Tem mais alguma, pessoal? Acho que não, né? Eu acho que acabou, tia. Acho que acabou. Vamos ver se acabou. Acabou! Então, por hoje é só, tá? Nossa... Tia, e a música? A música, a Ana Júlia já tá preparada aí, Ana Júlia? Tia, faltou o sexto. A tia colocou o sexto. Você só falou Aldeias. aldeias. Coloquei também, gente. Não, a tia colocou aldeia. A tia já mostrou tudo. Já mostrei tudo. Depois você vê lá a gravação no... Falta 5 minutos para acabar. Manda essa mensagem aí. Depois vocês veem aí a gravação lá no YouTube, que vocês vão ver que eu coloquei tudo. Pessoal, vou encerrar a nossa gravação, tá? Porque a Ana Júlia vai tocar agora